O cheiro de linha e tecido enchia o pequeno ateliê de Leia, um espaço modesto, mas cheio de sonhos. A máquina de costura antiga rangia enquanto suas mãos ágeis deslizavam pelo tecido, transformando-o em peças únicas. Cada ponto era um reflexo de sua resiliência, de anos lutando para manter vivo seu ofício. Em Goiânia, onde os ricos desfilavam em carros de luxo e os humildes lutavam por cada centavo, Leia se destacava por sua honestidade e talento. Ela acreditava que apesar das dificuldades, a bondade sempre voltava para aqueles que a praticavam. Mas o destino estava prestes a testá-la de uma forma inacreditável. Do outro lado da cidade, Steve descia do carro importado apressado. O milionário, conhecido por sua frieza e ambição implacável, caminhava decidido até um prédio comercial. Ele não tolerava falhas e, naquele dia, não poderia haver erro. Sua reunião com investidores era crucial. Mas, ao sair do carro, um barulho seco ecoou, seu terno de grife se rasgou no banco de couro. Steve olhou para o tecido destruído com fúria. Como poderia entrar naquela reunião com um traje rasgado? O tempo corria contra ele. Foi então que seus olhos encontraram o pequeno ateliê de esquina. Ele hesitou. Nunca havia pisado em um lugar como aquele, mas não tinha escolha. Leia levantou o olhar ao ouvir a porta se abrir abruptamente. O homem que entrou exalava poder e arrogância, seus olhos azuis transbordavam impaciência. Preciso que conserte isso. Agora. Pago o que for preciso, ordenou, estendendo o terno rasgado. Leia segurou o tecido e sentiu a qualidade. Um traje que valia mais do que todo seu estoque de tecidos. Ela respirou fundo, observando o homem à sua frente. Seu tom autoritário não a intimidou. Posso consertar, mas não precisa pagar nada, respondeu com serenidade. Steve franziu a testa, surpreso. Quem recusaria dinheiro? Mas não tinha tempo para discutir. Leia rapidamente pegou linha e agulha, e com precisão impecável, refez a costura. Seus dedos trabalhavam com destreza, e em minutos o terno parecia novo. Está pronto. Steve vestiu o paletó, impressionado com o resultado. Você fez isso tão rápido, murmurou, quase admirado. Mas logo voltou ao tom indiferente. Obrigado. Sem olhar para trás, saiu às pressas para sua reunião. Leia suspirou. Para ele, aquilo não passava de um favor sem importância. Mas, para ela, cada ponto naquele terno representava seu compromisso com seu ofício, sua profunda crença de que gentileza não precisava de pagamento. Ao fechar o ateliê para o almoço, Leia percebe algo brilhando sobre a mesa. A carteira de Steve. Leia segurou a carteira pesada em suas mãos. O couro macio e refinado indicava que pertencia a alguém de posses. Ao abri-la, seu coração disparou. Uma pequena fortuna em dinheiro vivo estava ali dentro, além de vários cartões de crédito e documentos importantes. Qualquer outra pessoa ficaria tentada a pegar o dinheiro, mas Leia sabia que sua honra valia mais do que qualquer cifra. Ela engoliu em seco. Aquela quantia poderia pagar suas contas atrasadas, consertar sua máquina de costura, talvez até salvar seu ateliê da decadência. Mas a ideia sequer passou por sua cabeça. Seu caráter valia mais do que qualquer soma. Enquanto Leia encara a carteira, a porta do ateliê se escancara. Márcia, sua rival no mundo da costura, entra abruptamente e flagra a cena. Seu olhar se estreita ao ver o dinheiro. Ora. O que temos aqui? Leia fechou a carteira rapidamente, sentindo o peso do julgamento no olhar venenoso de Márcia. Isso não é o que parece. Um cliente esqueceu a carteira, e eu vou devolvê-la. Márcia soltou uma risada debochada. Claro.
O cliente esqueceu uma bolada de dinheiro, e você, pobrezinha como é, vai simplesmente devolver? Duvido. Leia respirou fundo, tentando manter a calma. Não é sobre dinheiro, Márcia. É sobre caráter. Márcia revirou os olhos, cruzando os braços. Você é ingênua. Pessoas como nós não têm segunda chance. Quando a vida te der uma oportunidade, agarre-a. Sem responder, Leia pegou sua bolsa, guardou a carteira e saiu do ateliê. Seu destino? O prédio onde Steve havia entrado. O sol ardia sobre Goiânia enquanto ela caminhava decidida, ignorando os olhares curiosos dos que passavam. Ao chegar ao edifício luxuoso, hesitou por um instante. Posso ajudar? Perguntou o recepcionista, lançando-lhe um olhar desconfiado. Ela ajustou a postura e respondeu firme. Preciso falar com Steve. Ele esqueceu isso no meu ateliê. O recepcionista arqueou uma sobrancelha, claramente duvidando. O Sr. Steve está em uma reunião muito importante. Não pode ser incomodado. Mas, Leia tentou insistir, mas o homem já desviava o olhar, ignorando-a. Seu coração apertou. O que fazer? Ela não podia simplesmente deixar a carteira ali com qualquer um. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um homem alto e bem vestido passou por ela e entrou na sala de reuniões. Dentro da sala de reuniões, Steve percebe que está sem a carteira. Ao mencionar isso, um de seus sócios, Sr. Almeida, sugere que a carteira já deve ter sido roubada. Não é seguro deixar pertences por aí, Steve. Você conhece o tipo de gente que trabalha nessas lojinhas baratas. Steve, sem paciência, apenas bufa. Ele não imagina que a ladra está na recepção, tentando fazer o que é certo. Do lado de fora, Leia esperava, segurando firme a carteira, sem saber que estava sendo acusada injustamente naquele exato momento. O tempo parecia se arrastar enquanto Leia esperava na recepção luxuosa do edifício. Ela observava os funcionários bem vestidos circulando com expressões de importância, contrastando com seu vestido simples de algodão. Cada minuto que passava fazia a insegurança crescer dentro dela. Será que Steve sequer se lembrava do que ela havia feito por ele? Finalmente, a porta da sala de reuniões se abriu, e Steve saiu acompanhado de outros empresários. Seus olhos azuis estavam carregados de frustração enquanto falava ao telefone. Sim, cancelem meus cartões. A carteira foi perdida ou roubada. Leia congelou ao ouvir aquilo. Roubada? Era assim que ele pensava? Sua respiração ficou presa na garganta. Sr. Steve. Chamou ela, sua voz saindo firme, apesar da revolta crescendo em seu peito. Ele se virou, confuso, franzindo a testa ao vê-la ali. Você de novo? Ela apertou a carteira contra o peito e deu um passo à frente. Você esqueceu isso no meu ateliê. Vim trazer de volta. O olhar de Steve caiu sobre a carteira, e por um segundo, sua expressão pareceu suavizar. Mas antes que ele pudesse reagir, o Sr. Almeida deu um passo à frente e riu com desdém. Bem que eu disse, Steve. Essa gente sempre volta. Ela deve ter pensado melhor e resolveu devolver só depois que viu que os cartões foram bloqueados. Steve hesita por um segundo. Por um instante, ele realmente duvida de Leia. Seu olhar desconfiado a atinge como um golpe. A ingratidão dele é como uma facada em seu peito. Leia sentiu a humilhação queimar em sua pele. Ela poderia gritar, argumentar, exigir respeito. Mas o que adiantaria? Para eles, ela era apenas uma costureira pobre. Inspirando fundo, estendeu a carteira para Steve. Aqui está. Está tudo exatamente como você deixou.
Ele pegou o objeto, analisando-a com uma expressão indecifrável. Obrigado, disse simplesmente. Nenhuma desculpa. Nenhum reconhecimento. Apenas uma palavra fria e distante. Leia virou-se e saiu, segurando as lágrimas. Não queria que ninguém ali a visse quebrar. O episódio da carteira foi apenas o começo da tempestade que se aproximava. No dia seguinte, quando Leia chegou ao ateliê, encontrou Márcia parada na porta, um sorriso venenoso nos lábios. Ouvi dizer que você esteve na empresa do milionário ontem. Dizem que tentou roubar a carteira dele. O coração de Leia acelerou. Isso é mentira. Eu devolvi o que era dele. Márcia cruzou os braços e fingiu preocupação. Ah, querida. Mas quem vai acreditar? Você não ouviu o que estão dizendo? O Sr. Almeida contou para meio mundo que Steve foi vítima de um golpe e que uma mulher misteriosa tentou devolver a carteira depois que os cartões foram bloqueados. Leia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clientes começaram a evitar seu ateliê. Alguns chegavam a passar pela vitrine e rir, essa é a costureira que tentou enganar o milionário. As fofocas destruíram sua reputação em questão de horas. Sem clientes, as dívidas se acumularam. O aluguel do ateliê venceu, e o proprietário não quis mais esperar. Desculpe, Leia, disse ele, sem olhar nos olhos dela. Eu preciso alugar esse espaço para alguém confiável. A palavra confiável doeu mais do que qualquer soco. Ela viu seus sonhos serem arrancados de suas mãos. O ateliê que tanto amava agora pertencia a outra pessoa. Sem escolha, Leia passou a trabalhar para outros ateliês, sendo tratada como uma simples costureira de fundo de loja. Seu novo chefe, Sr. Almeida, sim, o mesmo que espalhou as mentiras, a contratou, apenas para humilhá-la. Se quiser trabalhar aqui, terá que começar do zero. Nada de dar opiniões. Apenas costure. Leia obedeceu. Não porque aceitava sua posição, mas porque precisava sobreviver. Mas dentro dela, um fogo ardia. Ela não tinha esquecido. E um dia, o destino não esqueceria dela também. Os anos passaram como uma ventania cruel, levando com eles os últimos vestígios da vida que Leia sonhava construir. Seu talento, antes promissor, foi enterrado sob a poeira das humilhações e das oportunidades roubadas. Trabalhando sob as ordens do Sr. Almeida, ela era apenas uma sombra da costureira brilhante que um dia havia sido. Em uma manhã abafada de Goiânia, Leia chegou ao ateliê onde agora trabalhava como funcionária de terceiro escalão. As mãos calejadas seguravam um rolo de tecido barato, enquanto seus olhos cansados evitavam encontrar o olhar das outras costureiras que cochichavam sobre ela. Mas o destino, imprevisível e implacável, já estava tramando sua reviravolta. Do outro lado da cidade, Steve descia do jatinho particular com uma postura firme e olhar impaciente. Goiânia nunca havia sido sua prioridade, mas agora estava ali por uma expansão estratégica dos negócios. O passado raramente o incomodava, mas algo dentro dele o fez reviver uma memória há muito esquecida, o rosto de uma mulher simples, honesta, que recusará seu dinheiro e consertará seu terno gratuitamente. Ao refazer a mala no hotel, pegou um terno antigo para enviar à lavanderia. E ali, preso no forro, encontrou algo que gelou seu sangue. Um pequeno cartão com um nome bordado à mão, Leia. Steve sentiu um aperto no peito ao lembrar do episódio da carteira. Agora, se perguntava, o que havia acontecido com aquela mulher? Será que ele cometeu um erro ao duvidar dela? O incômodo cresceu como uma tempestade em sua mente. Ele precisava encontrá-la. Depois de algumas ligações e contatos, Steve finalmente descobriu onde Leia estava. Ele dirigiu até o ateliê, e ao atravessar a porta,
se deparou com um ambiente sufocante e degradante. Lá estava ela. Diferente da lembrança que ele guardava, Leia parecia quebrada. Os olhos que um dia tinham brilho agora estavam marcados pela exaustão. As mãos que costuravam com maestria tremiam pelo esforço constante. A postura, antes ereta e firme, agora se curvava sob o peso dos anos de injustiça. Steve sentiu algo inesperado. Culpa. Ela nem notou sua presença de imediato. Apenas quando um colega de trabalho murmurou seu nome em tom de alerta, Leia ergueu o olhar e viu o homem que sem querer, havia destruído sua vida. O ar pareceu sumir. Você, a voz dela falhou. Steve abriu a boca para falar, mas foi interrompido. Se veio ver de perto o que aconteceu comigo, parabéns. Agora já sabe. Ele franziu a testa. Como assim? O que aconteceu? Leia soltou uma risada seca, incrédula. Você realmente não sabe? Seu sócio me destruiu. Sujou meu nome, espalhou mentiras e garantiu que eu perdesse tudo. Steve arregalou os olhos. Meu sócio? Ele nunca soube disso. Seu sangue ferveu. Como nunca percebeu? O homem em quem confiava cegamente foi o responsável por arruinar alguém inocente. Me diga o nome dele, ordenou. Leia apertou os lábios. Como se você não soubesse. Almeida. Steve sentiu o estômago revirar. Almeida. Seu homem de confiança, seu braço direito nos negócios, era um traidor. Seu olhar voltou para Leia. Aquela mulher não merecia nada do que tinha passado. Eu vou consertar isso, prometeu, sua voz carregada de uma fúria fria. Leia soltou uma risada amarga. Ah, claro. Porque dinheiro conserta tudo, não é? Steve se aproximou um passo, o olhar intenso. Não, mas justiça conserta. Ela piscou, surpresa com a convicção dele. E pela primeira vez, Leia viu algo diferente naquele milionário arrogante, arrependimento sincero. Leia cruzou os braços, encarando Steve com desconfiança. Era inacreditável vê-lo ali, olhando para ela como se estivesse realmente arrependido. Mas como poderia acreditar em alguém que, anos atrás, a tratou com indiferença e permitiu que seu nome fosse arrastado na lama? Justiça? Ela repetiu, soltando um riso cínico. Você sabe o que é isso, Steve? Ou só se importa com quem pode trazer lucro para os seus negócios? Steve sentiu o peso das palavras dela como um soco no estômago. Ele não tinha respostas, apenas a certeza de que havia cometido um erro que precisava reparar. Eu não sabia do que Almeida fez com você, disse, com um tom mais firme. Mas agora sei. E vou resolver isso. Leia estreitou os olhos, tentando decifrar se havia verdade no que ele dizia. Mas antes que pudesse responder, a porta do ateliê se abriu com força, e Sr. Almeida entrou, como um rei no próprio castelo. Quando Almeida viu Steve e Leia juntos, seu rosto ficou pálido. Ele sabia que seu jogo sujo poderia estar chegando ao fim. Steve. O que você está fazendo aqui? Almeida perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Steve cruzou os braços, sua postura rígida. Descobrindo o tipo de gente com quem eu estava lidando. Almeida tentou rir. Não me diga que está acreditando nas mentiras dessa mulher. Eu te avisei sobre ela anos atrás. Você mesmo disse que essas costureiras fazem de tudo por dinheiro. O estômago de Leia revirou. A raiva ferveu dentro dela. O mesmo homem que destruiu seu futuro agora a insultava na cara dura. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Steve avançou, seu olhar frio como gelo. Cale a boca.
A sala inteira ficou em silêncio. Almeida engoliu em seco, nunca tinha visto Steve tão furioso. Você mentiu para mim. Você arruinou a vida dessa mulher. Você destruiu um negócio promissor só porque não queria concorrência. Almeida tentou se defender, mas Steve já não o escutava mais. Você está fora. Está demitido. E se eu descobrir que fez mais alguma sujeira, pessoalmente vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Almeida tentou argumentar, mas Steve simplesmente virou as costas e ligou para seu advogado. Em minutos, o homem que havia destruído Leia foi jogado para fora da empresa que tanto valorizava. Leia observava a cena, o coração disparado. Não sabia o que pensar. Não sabia se Steve realmente estava fazendo aquilo por arrependimento ou por orgulho ferido. Isso não muda nada, murmurou ela, quando ele voltou a encará-la. Steve soltou um suspiro. Eu sei. Mas é um começo. Nos dias seguintes, Leia tentou seguir sua vida, mas algo dentro dela estava diferente. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que alguém lutou por ela. Mas a maior surpresa veio quando Steve reapareceu, com uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Quero investir no seu talento, disse ele, encarando-a com seriedade. Leia piscou, confusa. O quê? Steve sorriu de canto. Comprei um espaço no centro da cidade. Quero que você gerencie sua própria loja de moda. Quero que mostre ao mundo do que é capaz. Leia sentiu as pernas fraquejarem. Era inacreditável. O homem que um dia a ignorou agora queria ajudá-la. Mas por quê? Isso é caridade? Não, ele disse, firme. Isso é um investimento. No seu talento. Ela hesitou. E se eu recusar? Steve deu de ombros. Então perco meu dinheiro. Mas tenho um pressentimento de que você não vai me decepcionar. Leia não sabia se aquilo era um sonho ou uma armadilha. Mas no fundo, sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. O espaço no centro de Goiânia era muito mais do que Leia podia ter sonhado. Amplo, elegante, com vitrines de vidro que refletiam a cidade movimentada. Era um mundo completamente diferente daquele pequeno ateliê que um dia chamara de lar. Nos primeiros dias, a dúvida corroía seu peito. Será que merecia aquilo? Será que Steve realmente via valor em seu talento, ou apenas tentava aliviar sua culpa? Mas, ao tocar os tecidos finos, ao desenhar os primeiros esboços em sua mesa nova, Leia sentiu algo reacender dentro dela. Ela ainda era a mesma mulher talentosa. Apenas precisavam enxergá-la. Com o apoio discreto de Steve, Leia montou sua nova marca. Ao contrário do que muitos esperavam, ela não queria apenas vender vestidos, queria contar histórias através das roupas. A cada peça criada, clientes eram atraídos por algo que o dinheiro não podia comprar: autenticidade. As primeiras semanas foram desafiadoras. As pessoas ainda a viam como a costureira que foi humilhada e rebaixada. Mas quando sua primeira coleção foi lançada em um pequeno evento de moda, algo surpreendente aconteceu. Suas roupas eram um sucesso. Influenciadores começaram a divulgar seus modelos. Celebridades locais foram vistas usando seus vestidos. Leia estava de volta. Mas, desta vez, mais forte do que nunca. Vanessa, a socialite que humilhou Leia anos atrás, apareceu na loja. Ela estava desesperada por um vestido exclusivo para um evento importante. Sem saber quem era a estilista, elogiou a coleção e implorou para ser atendida primeiro. Leia observou a mulher que, no passado, a tratou como lixo. Agora, Vanessa bajulava, achando que estava falando com uma simples vendedora.
Posso te ajudar a escolher um vestido, Leia disse, segurando um sorriso. Vanessa assentiu, satisfeita. Mas então, Leia caminhou até um manequim e retirou uma peça feita especialmente para aquela ocasião, o vestido mais caro da loja. Esse é o modelo ideal para você. Só tem um problema. Vanessa ergueu uma sobrancelha. Qual? Leia sorriu. Ele não está à venda para você. A expressão da socialite caiu na hora. Como assim? Você sabe quem eu sou? Leia cruzou os braços. Sei. Sei exatamente quem você é. Mas você não sabe quem eu sou, não é? Vanessa piscou, confusa. Então, olhou ao redor e viu os grandes cartazes da loja. Neles, estampado com letras douradas, estava o nome da mulher que um dia humilhou. Leia. O rosto de Vanessa ficou pálido. Você. Leia sorriu, sua voz firme e calma. Agora sabe. Vanessa saiu dali humilhada, enquanto Leia sentia o gosto da vitória. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar sua ascensão. Senhor Almeida, furioso após sua queda, tentou vingança. Ele espalhou boatos de que a loja de Leia só existia por causa do dinheiro de Steve, tentando manchar sua reputação. Mas Steve estava pronto. Em um evento de gala, Steve subiu ao palco, e diante de toda a alta sociedade de Goiânia, revelou a verdade: eu não investi na loja de Leia por caridade. Eu investi porque vi um talento que poucos enxergaram. Quem tentou derrubá-la agora está falido, enquanto ela se tornou uma referência. A plateia aplaudiu de pé. Leia finalmente tinha seu reconhecimento. E naquele momento, algo mudou entre ela e Steve. A admiração se transformou em algo mais profundo. O evento de gala terminou em um turbilhão de emoções. Leia foi aplaudida, admirada e reconhecida. Pela primeira vez em anos, ela sentia que havia vencido. Mas, ao olhar para Steve naquela noite, algo dentro dela ficou inquieto. Ele não era mais apenas o milionário arrogante que um dia duvidou dela. Agora, ele era o homem que a ajudou a reerguer-se, que acreditou nela quando ninguém mais o fez. E pela primeira vez, Leia se permitiu ver algo diferente em seus olhos azuis intensos. Algo que fez seu coração acelerar. Dias depois, Steve a convidou para jantar. Para comemorar seu sucesso, ele disse. Ela hesitou, mas aceitou. E foi ali, em um restaurante sofisticado no coração de Goiânia, que Leia percebeu que estava cruzando uma linha perigosa. Os olhares se encontraram por tempo demais. As conversas fluíam com uma naturalidade inesperada. A barreira entre eles estava desaparecendo. No meio do jantar, Steve segurou a mão de Leia sobre a mesa. Seu toque foi quente, firme, e pela primeira vez ela sentiu seu coração vacilar. Você não tem ideia do quanto me arrependo por não ter enxergado você antes. O ar ficou pesado. Leia puxou a mão de volta, confusa com o que sentia. Steve. Isso não faz sentido. Você é. Você é você. Eu sou só uma costureira. Ele franziu a testa. Você não é só nada. Ela desviou o olhar, lutando contra algo que não queria admitir. Nos dias seguintes, Leia tentou ignorar o que aconteceu. Se recusava a aceitar que estava se apaixonando por Steve. Mas então, veio a tempestade. Os boatos começaram a circular. Pessoas diziam que ela só havia crescido porque seduziu Steve. As manchetes eram cruéis. Costureira ou oportunista? O milionário e sua protegida, há algo a mais? Leia ficou devastada. Todo o seu esforço sendo reduzido a um suposto romance com um homem rico.
Furiosa, Leia foi até Steve e jogou uma pilha de jornais sobre sua mesa. Você está vendo isso? Agora sou apenas a mulher que o milionário ajudou. Todo meu talento virou nada. Steve levantou-se lentamente, seus olhos ardendo de fúria. Se pensa que vou deixar isso assim, está enganada. E naquele momento, Leia soube. Ele não ia recuar. Ele ia lutar por ela. Por eles. O burburinho na alta sociedade de Goiânia crescia como fogo em mato seco. Leia já não era vista como a costureira talentosa que havia superado todas as adversidades, mas sim como a protegida do milionário. Cada manchete era um golpe em sua dignidade. O sucesso de Leia tem nome e sobrenome, Steve. Romance ou estratégia? O milionário que ergueu a carreira da costureira. Ela sentia o peito arder de raiva. Todo o seu esforço, todo o seu talento, reduzido a um suposto caso com um homem poderoso. Mas o que mais doía era não saber o que fazer com os sentimentos confusos que cresciam dentro dela. Naquela noite, Leia se trancou no ateliê e ficou horas costurando, tentando ignorar a dor que a atormentava. Então, Steve apareceu. Você vai deixar que eles te derrubem agora? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela respirou fundo, suas mãos trêmulas segurando o tecido que costurava. Eles não estão errados, Steve. Você me ajudou. Você investiu em mim. E isso faz de você menos talentosa? Ela não respondeu. Leia, eu não investi em você porque senti pena. Eu investi porque vi algo em você que nem você mesma via. Ela ergueu o olhar para ele. E agora? O que fazemos? Steve sorriu, e aquele sorriso fez seu coração vacilar. Agora, mostramos para o mundo que ninguém pode te definir além de você mesma. A grande noite havia chegado. Leia seria homenageada como uma das maiores estilistas de Goiânia. Ela caminhava pelo salão iluminado, vestindo um modelo deslumbrante criado por suas próprias mãos. O salão estava lotado de empresários, influenciadores, jornalistas. E então, Steve subiu ao palco. Esta noite, estamos aqui para celebrar o talento, a superação e a resiliência de uma mulher que construiu sua carreira com as próprias mãos, disse ele, a voz firme ecoando pelo salão. Os convidados prenderam a respiração. Leia olhava para ele, sem saber o que esperar. Quando a conheci, há anos, não enxerguei seu valor. Cometi um erro. Mas o destino me deu a chance de corrigir isso. E hoje, eu vejo quem ela realmente é. O silêncio era absoluto. Steve tirou um pequeno estojo do bolso e abriu-o. Dentro, um anel deslumbrante reluzia sob as luzes do evento. Ele se ajoelhou diante de todos. Leia, você não só transformou minha visão sobre o mundo. Você transformou meu coração. Casa comigo? Houve um gás coletivo na plateia. As câmeras registravam cada detalhe. Vanessa e Sr. Almeida estavam presentes, assistindo tudo, seus rostos distorcidos pela humilhação. Os olhos de Leia se encheram de lágrimas. Por tanto tempo, ela lutou contra aquele sentimento. Mas, ali, diante de todos, ela soube. Sim, ela sussurrou, e a resposta foi seguida de aplausos e flashes. Os boatos sobre ela? Esqueceram-se no instante em que o mundo viu quem realmente era Leia. Uma mulher que caiu, mas se ergueu. Que foi humilhada, mas venceu. E ao lado do homem que um dia duvidou dela, ela não era apenas a costureira que se apaixonou pelo milionário. Ela era a mulher que transformou sua própria história. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história,
e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.